Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus do canal Siqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que rezem muito pelo meu pai, certo? Porque ele está doente. Finalmente o procedimento dele foi marcado, a transferência dele foi marcada. Vai ser segunda-feira. Rezem todos por ele. Meu pai está doente, né? Uma obstrução das vias biliares. Não sabemos ainda o que é, certo? Rezem todos por ele. Amanhã é o dia dos pais, no caso, né? Enfim, desejando também um feliz dia dos pais a todos os pais aqui presentes, porque eu não sei se estarei aqui amanhã, se farei algum vídeo amanhã, provavelmente eu estarei no hospital, mas eu acho que dá pra fazer algum vídeo. Mas de todo modo, feliz dia dos pais e rezem todos pelo meu pai. Se vocês quiserem, Matheus, eu posso ajudar em alguma coisa? Pode, mande algum pix para ajudar no tratamento, né? Seria uma coisa boa, assim, né? Agora, de antemão, ontem foi dia do advogado e eu não pude estar aqui porque eu passei o dia todo quase no hospital. Eu sou advogado, no caso, né? Sou advogado. E eu queria desejar a todos aqui presentes também que são advogados um feliz dia do advogado, né? Agora, uma coisa que é muito interessante para começar aqui logo essa discussão é o fato de que no Siqueton eu tenho pouquíssimos fãs advogados. Tenho muito, ao menos é muito raro algum advogado vir me contatar aqui no Siqueton, certo? Vejo pouquíssimos comentários de advogados. Tem pouquíssimos advogados vendo aqui o Siqueton, certo? Muito poucos. Tem muito mais médicos. Médicos muito mais, certo? E considero que você tem bem menos médicos que advogados no Brasil. Mais tarde, depois aqui nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos o que é que está acontecendo, certo? Ainda nesse vídeo, certo? Mas não quero perder aqui a ordem das coisas que eu vou dizer. Mas, seguinte, isso é algo muito curioso, porque você tem uma quantidade absurda de faculdades de direito no Brasil. E de fato, você tem mais faculdades de direito no Brasil do que em todo o mundo. O Brasil é um país que tem uma quantidade de advogados, um índice de advogados absurdo. Agora, no Siqueton aqui nesse canal, você tem muito pouquíssimos advogados vendo aqui esse canal, ao menos que são ativos aqui, que conversam comigo, que comentam, etc. Eu noto uma coisa. Em primeiro lugar, o Siqueton é um canal que de fato não tem mais valores comuns a maioria dos advogados de hoje. Veja, isso aqui que eu vou citar agora, por exemplo, é evidência anedotal. Isso aqui é impressão minha. Mas desde que eu entrei no meio jurídico, em 2013, quando eu entrei na faculdade de Direito, até hoje, esse ano é 2023, o ano em que nós estamos hoje, nesses 10 anos, eu nunca vi em um escritório de advocacia
imagens de santos, nunca vi imagens de Maria, imagem de Jesus, crucifixo, nunca vi. Até hoje, nada disso aí em escritório de advocacia. Bíblia, nunca vi. Também, nunca vi Bíblia. Nunca vi Bíblia também. Nunca vi nada disso. Nenhum escritório de advocacia. Até hoje. Não estou criticando. Estou só dizendo o seguinte. Não vi. Não vi. Nunca vi isso. Certo? Em consultório médico, já vi várias vezes. Ao menos aqui no Nordeste, em quase todo consultório médico, em quase todo hospital, você encontra crucifixos, você encontra imagens. Em consultório médico é muito comum você encontrar. Agora, em escritório de advocacia, você não vê de jeito nenhum. Na igreja católica, certo? Você muito dificilmente vê advogados na missa. Muito pouco. Assim, eu percebo que a classe advocatícia brasileira está muito distante do Logos. Está muito distante do Logos. Ela vem se distanciando cada vez mais do Logos. Percepção minha. Porque no Brasil sempre foi assim e com o tempo piorou, certo? O seguinte, quanto ao seguinte, o curso de Direito no Brasil é um curso de iniciação ao estamento burocrático. Um curso de formar gente para o estamento burocrático, formar gente para a questão do concurso público ou outras sacanagens burocráticas, certo? E como no Brasil o estamento burocrático tem todo o poder, cada vez mais pessoas quiseram estudar direito. O resultado é por isso que surgiu o fenômeno de que eu falei, de o Brasil ter mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo junto. O Brasil tem mais faculdades de direito do que em todo o mundo. Por quê? Gente querendo entrar para o estamento burocrático. E nisso aí, nessa brincadeira, certo? Tanto os dirigentes da classe jurídica permitiram esse fenômeno, quanto também os governos, especialmente do PSDB e do PT, também permitiram essa proliferação absurda e vergonhosa de faculdades de direito que tem no Brasil. O resultado é o seguinte, que hoje em dia o advogado enfrenta uma concorrência extrema, ele enfrenta uma hipercompetitividade, e o resultado disso é que o resultado último disso é que o advogado virou uma classe que não tem mais boas oportunidades financeiras, especialmente em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste e no Norte, no Sul e no Sudeste, e especialmente no Centro-Oeste. Ainda é uma profissão minimamente viável, certo? E hoje em dia as pessoas também perderam o respeito que tinham ao advogado, uma profissão que ninguém mais respeita. Sempre houve um preconceito muito forte por parte das pessoas, e hoje em dia as pessoas não têm mais muitas razões para respeitar um advogado, porque qualquer um pode ser. Os advogados estão cada vez mais pobres e as pessoas nos respeitam cada vez menos. E o pior é o seguinte:
que a maioria dos advogados, na verdade, a maioria deles quer entrar para o estamento burocrático, e quase todos os advogados são extremamente leais ao estamento burocrático e aos seus valores. Mesmo esse mesmo estamento burocrático tendo sido o grande responsável por permitir todo esse fenômeno, né, da hiperproliferação de faculdades de direito, certo? Faculdades que muitas vezes, na maioria dos casos, nunca deveriam ter existido. Eu acho que no Brasil existe espaço para 1000 faculdades de direito, nada mais e nada menos que isso, certo? Nada mais e nada menos que isso. E a classe forense, a classe está completamente voltada numa lealdade do estamento burocrático, uma lealdade ao estamento burocrático. Coisa que é muito triste. Por exemplo, o CNJ, ele centralizou todo o processo eletrônico do Brasil em um péssimo sistema que é o PJE. E você vai ver, a maioria dos advogados acha isso bom. Você encontra muitos advogados que acham, nossa, tem que fazer isso mesmo, porque tem que unir tudo no PJE, unificar tudo no PJE, que é um péssimo sistema. Um sistema extremamente precário. E a classe jurídica não se revolta com isso. Não se revolta com isso e acha isso bom. Esse caso do PJE foi o momento em que eu percebi que havia algo... Ou melhor, foi o momento em que eu perdi as esperanças. Definitivamente. Quando isso aconteceu, eu percebi que não havia mais na classe forense, na classe dos advogados, né? Não havia nenhum germe mais de resistência ao estamento burocrático, mesmo quando os advogados são a classe mais prejudicada, talvez, por eles, certo? Pelos burocratas, né? E pela esquerda, que hoje em dia se encontra em uma unidade de ação com o estamento burocrático. Nessas faculdades de direito, você tem muitas delas onde não existe virtualmente nenhum zelo pelo conhecimento. A grande maioria. A academia jurídica brasileira, certo? Ela ficou cheia de figuras bizarras que hoje em dia, até mesmo o povo da área de humanas, esquerdista como ela é, certo? Nas universidades brasileiras, até mesmo esse povo aí não quer nada a ver, não quer se envolver, quer se envolver o mínimo possível com a academia jurídica brasileira, de tão ruim que está o negócio, certo? As teses de pós-graduação em direito são lamentáveis. Por exemplo, aquele Tiago Pavinato, ele escreveu uma tese absurda. A tese parece quase que ele queria testar lá o quanto se pode escrever uma tese ruim, querendo dizer que um fanático religioso, isso aí, esses fanáticos religiosos, entre aspas, somos nós, deve ser nós, fanáticos religiosos, né?
devemos ser considerados como incapazes diante do Código Civil. E é uma tese extremamente deslocada, certo? Extremamente ininteligível, que beira quase a lei de Poe, certo? Eu acho que é um troço tão bizarro, assim, tão estranho teoricamente, que você não, ali não é, aquilo não é argumentação séria de jeito nenhum, e nem tem a intenção de sê-lo. É quase que como se fosse uma piada pós-moderna. É algo que eu acho que assustaria Derrida e Deleuze, certo? Eles vão ficar com vergonha daquilo ali. E teses como essa não são a exceção no meio jurídico brasileiro, na Academia Jurídica Brasileira. Teses como aquela ali são a regra, certo? Até mesmo os acadêmicos esquerdistas de curso de humanas no Brasil não querem mais nada a ver, a cada dia mais, com a academia jurídica. Já está pegando mal. Já está pegando mal. Já está. E é uma academia na qual, ainda por cima, hoje em dia, você tem uma subserviência absoluta ao ativismo judicial, que é uma coisa prejudicial aos advogados, acima de tudo. O que desaparece aí completamente uma mínima busca pela justiça. O que diga-se de passagem, a justiça sempre foi uma ideia desprezada no meio jurídico brasileiro, certo? Pela influência do positivismo jurídico, especialmente pela influência do Kelsen, né? O Kelsen acha que justiça é besteira, né? Tem lá toda uma tentativa de eliminação da justiça, com base, né, no verificacionismo do Círculo de Viena, de tudo aquilo ali, né? Aliás, uma ideia, né, que até a maioria dos juristas que se dizem católicos e conservadores defendem no Brasil, certo? É um topos no direito brasileiro, certo? Essa história de que a metafísica morreu, né? Isso é uma coisa que é quase universal na intelectualidade jurídica brasileira, certo? Você tem alguns gatos pingados tentando estudar justnaturalismo em curso de direito brasileiros, certo? O John Finnes está chegando aqui no Brasil, né? Chegando 50 anos depois da sua obra ter se tornado uma referência lá fora, né? Mas, enfim. O positivismo jurídico, ele é um dos grandes elementos corruptores da intelectualidade brasileira como um todo. Certo? O resultado é que a classe jurídica, que junto com a medicina e a engenharia são essas classes burguesas tradicionais do Brasil, são as profissões imperiais. Hoje, a classe dos advogados, certo? É uma classe completamente desprestigiada, desrespeitada, e que eu ouso dizer que a classe jurídica aceitou e aceita todo esse processo de muito bom grado. A classe jurídica, a classe do advogado brasileiro
que é a classe principal do direito, por isso faz até sentido vocês chamarem de classe jurídica, ela é uma classe que está passando por um processo de autodestruição. O estamento burocrático está destruindo, a esquerda está destruindo, mas quase todos os advogados são a favor de tudo isso aí. A grande maioria. A grande maioria. No Nordeste, então, quase todos. Certo? Então, é isso que nós vemos no dia a dia. A classe da advocacia brasileira está muito distante do Logos, está muito distante de tudo isso que nós defendemos aqui. E, infelizmente, ela está passando por um processo de autodestruição que não vai parar. Novas faculdades de direito vão continuar sendo criadas, certo? Até o declínio populacional vir. E nisso aí elas, tanto as faculdades de direito, muitas delas vão começar a falir, quanto também a profissão jurídica, né, que a profissão do advogado é a profissão principal do direito, né? Quanto a profissão jurídica vai se tornar inviável, cada vez mais inviável. O número de advogados cresce mais que o número de pessoas. E quando o número de pessoas continuar a cair, começar a cair, ainda não caiu, mas vai começar a cair em breve, e o número de advogados continuar crescendo, bem, temos a receita do desastre. Também tentaram fazer isso aí, estão tentando fazer isso aí com a classe da medicina brasileira. Mas a classe médica brasileira encarou isso com bem menos passividade que a classe jurídica. Certo? Com bem menos passividade. A classe médica hoje em dia é uma classe onde você vê um repúdio muito grande ao estamento burocrático e ao partido que domina hoje em dia o estamento burocrático, o grupo que domina hoje em dia o estamento burocrático. Então é fundamentalmente isso. Rezem por mim, pelo meu pai. Um forte abraço a todos e até